E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos ter mais uma aula aqui sobre o PySpark. Nas últimas aulas a gente viu ali o que é o RDD, a gente aprendeu como que a gente faz a importação ali da base de dados, a gente aprendeu também sobre o que é o esquema ali, né? Como que a gente faz para fazer a autodefinição do esquema, etc. E hoje a gente vai começar aqui a analisar a parte dos data frames, tá? A gente vai começar a parte de hoje aqui data frames, que a gente vai aprender como selecionar e filtrar dados, tá? Bom, lembrando que aqui eu estou utilizando o Kaggle, tá? Porque eu acho o jeito mais simples aqui, a gente não precisa baixar ou instalar um Spark, etc. E também, isso aqui que eu vou ensinar funciona tanto aqui, caso você tenha o Spark instalado na sua máquina, você esteja utilizando o Databricks. Tudo que eu vou fazer aqui funciona em todas as ferramentas aqui que a gente consiga utilizar o Apache Spark aqui, utilizando o PySpark, tá? Bom, lembrando que a gente vai fazer aqui parte de filtragem e selecionar dados, né? Caso a gente queira selecionar colunas ali, caso a gente queira fazer algumas seleções, para que a gente consiga fazer ali depois, posteriormente, análise de dados ou coisas do tipo, para a gente selecionar só os dados que a gente quiser, e depois para a gente começar a analisar, fazer algumas funçõezinhas mais legais aqui com algumas coisas mais avançadas, tá? Bom, eu não vou passar aqui nessa parte da importação dos dados, tá? Mas eu estou lendo um CSV aqui que eu importei aqui do Kaggle mesmo, tá? Tô dando um infer schema aqui só pra ficar fácil aqui a aula, tá? Pra gente não ter que importar tudo bonitinho. E vamos lá. Bom, deixa ele só rodar aqui. Eu rodei tudo ali, rodei, beleza. Bom, ele é aqui a base de dados pra gente, tá? Então a gente tem aqui a data, a categoria, então a gente tem aqui a base de dados sobre predição de e-commerce, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu acho que o jeito mais fácil é a gente fazer alguns exercícios. Eu pedi pro chat GPT gerar 20 exercícios aqui, tá? E a gente vai ir fazendo aqui e explicando o que eu tô fazendo para que eu consiga explicar como que a gente faz essa parte de seleção e filtragem de dados, tá? Bom, vamos lá. Seleção básica. Aqui ele está pedindo para ele selecionar apenas as colunas Date, Product, Category e Price. Uma coisa que eu preciso explicar aqui, tá? Aqui quando a gente utiliza o PySpark aqui, quando a gente faz a filtragem, ou seja, a gente faz essa parte de seleção de dados, a gente pode tanto utilizar de um método utilizando mais próximo ali do SQL e quanto de um método mais próximo do Python, tá? Então aqui eu vou conseguir mostrar para vocês os dois modos, tá? E aí quando você for ali utilizar, ou caso cada um tenha sua preferência de fazer, mas aqui eu vou mostrar os métodos que a gente consegue fazer, tá? Bom, primeiro método aqui, vamos fazer como a gente estivesse utilizando o SQL, tá? Vamos fazer aqui a primeira seleção, tá? Como que a gente faz isso? A gente definiu aqui que a gente tem o nome de DF, tá? Peraí, cadê meu mouse? Tá perdido aqui, tá? A gente tem um DF aqui, tá? Que é a nossa base de dados. Como que a gente faz para fazer essa seleção, tá? A gente sempre que a gente for fazer a seleção, a gente tem que dar o nome aqui do nosso data frame e utilizar o ponto select, tá? A gente utiliza o ponto select para que a gente consiga fazer essa seleção dos dados, tá? Def.select, abriu aqui parênteses, e aqui a gente coloca as bases de dados, tá? Aqui, ó, aspas duplas. Vamos lá, a gente quer pegar a coluna date, vírgula, product category e price. Beleza, colocamos aqui as três colunas, sempre em aspas aqui, né? E a separada por vírgula, e a gente precisa dar um show aqui. Se a gente não der um show, ele não vai retornar, ele vai retornar isso aqui pra gente, tá? Que é um tipo da data frame, date string, product, ele tá mostrando ali pra gente o que ele tem dentro. A gente precisa dar um show aqui pra gente mostrar, tá? Vamos colocar só pra mostrar três dados, e a gente consegue mostrar apenas esses três valores, tá? Como que eu faria isso caso eu quisesse fazer do jeito. Tem outro jeito de a gente conseguir fazer isso daqui, tá? A gente sempre vai utilizar o select aqui, né? Def.select. A gente poderia fazer selecionar as colunas aqui de um jeito mais Python de dizer, né? A gente poderia selecionar aqui para cada coluna def. Peraí, só deixa eu. Eu tô com o meu. Tá. Def. A gente selecionar as colunas. Então aqui a gente dá um def.select e a gente tá colocando aqui, ó. Def date. Def. Peraí que eu tô meio perdido com o meu. Tá. Product Category. E aqui a gente também pode dar. Para selecionar outro, né? DF aqui. E a gente coloca aqui um price, tá? Esse é outro método que a gente consegue fazer, tá? Que a gente seleciona aqui o data frame que a gente está selecionando. Tudo bem que a gente já colocou aqui o def.select, mas aqui a gente está selecionando, tá? Então, no data frame aqui do def, a gente quer a coluna date, def category, def price. Então, ele retorna para a gente o mesmo resultado. Esse é outro método que a gente consegue utilizar, tá? Só que também tem tem um outro jeito que a gente consegue fazer, tá? Primeiro a gente vai precisar importar aqui, tá? Import spark.sql.functions. Não, from import call, tá?
A gente vai só para Spark.sql. Eu tenho quase certeza que é from PySpark.sql.functions, tá? Aqui a gente fez a importação, tá? Desse método. O que esse método permite aqui que a gente faça, tá? Vamos dar um def.select aqui, tá? Quando a gente seleciona aqui, eu vou só copiar esse daqui para a gente utilizar o mesmo aqui. Quando a gente seleciona aqui, a gente já coloca aqui as colunas que a gente quer utilizar, tá? A gente poderia fazer isso daqui. Esse call, a gente mostra aqui pro PySpark aqui que a gente está acessando uma coluna, tá? E o que a gente consegue fazer quando a gente utiliza esse call? Por exemplo, a gente consegue utilizar funções juntos aqui, tá? Vamos supor que eu quisesse, em vez de date, usar data atual. Eu poderia utilizar a funçãozinha aqui, alias data atual. E fechar aqui o quando executar isso daqui, ele vai retornar para a gente com esse nome. E a gente só consegue utilizar isso utilizando essa funçãozinha call, tá? Então, caso você queira utilizar alguma função aqui na parte de seleção, a gente precisa importar essa funçãozinha do call que está dentro do PySpark.sql.functions e aqui a gente consegue utilizar. Lembrando que isso daqui a gente está falando para o PySpark ali que a gente está selecionando uma coluna, tá? Isso permite que a gente consiga utilizar funções ali, tá? Então, esses são os três principais métodos aqui de a gente fazer uma seleção, tá? Utilizando aqui só colocar coluna, colocando aqui os dataframe ou utilizando o call, tá? Bom, vamos aqui para o segundo exercício, tá? 2. Filtro simples. Filtro de registros onde o price é maior do que 500, tá? Como que a gente faz filtros, tá? Se a gente, para selecionar, a gente utiliza o def.select ali, def porque é o nosso data frame, a gente tem a funçãozinha filter aqui, tá? Então é a mesma coisa aqui, def filter. E o que ele está pedindo aqui para a gente, tá? Price maior que 500. A gente também tem dois métodos de fazer isso, tá? A gente pode fazer assim, price maior que 500, ponto show 3. Coloquei todos ali, tá? Aqui ele mostra pra gente tudo só que é 500. Se eu colocasse aqui, vamos supor, 10, a gente pode ver que todos os dados são maiores do que 500, tá? Então a gente pode fazer essa condicional aqui, tá? Você pode fazer ali só abrir aspas duplas e colocar a condicional ali dentro, como se a gente estivesse colocando ali no SQL, tá? Não é? Ou a gente também pode fazer isso no método mais Python, tá? def.filter, e aqui como que a gente faria? Def price maior do que 500. Que também funciona, tá? A gente teria o mesmo resultado. Então, esse é o método aqui que a gente utiliza para fazer a filtragem dos dados, tá? Selecionar def.select e aqui para filtrar def.filter. Lembrando que para selecionar, a gente pode usar o call, a gente pode usar o método mail SQL, método mail Python e aqui para fazer a filtragem também, tá? Vamos fazer o exercício 3 aqui, tá? Filtros registros por onde a product category é toys, tá? Então aqui a gente quer filtrar, né? Então def filter, abriu e fechou parênteses, vamos colocar aqui product category é igual. Como que a gente faz aqui para toys, né? A gente vai colocar aspas simples aqui, né? E toys. É como se estivesse fazendo isso no SQL. Como se daqui é uma string, a gente precisa colocar em aspas simples, ou senão não vai funcionar, tá? Vamos dar um show 3 aqui, tá? E ele vai retornar pra gente aqui só o que é toys, tá? Então aqui, def para um filtro normal. E a gente também tem um método que a gente consegue utilizar isso aqui utilizando de um jeito mais pythonico, né? Def .product category, que a gente está colocando aqui a coluna. Ops, é igual a 2. Lembrando que aqui no SQL a gente utiliza um igual só e aqui no Python a gente utiliza dois iguais para fazer a condicional de igual, né? Bom, vamos aqui para o exercício 4, tá? Filtro por múltiplas condições, tá? Que é quando a gente quer selecionar aqui ou filtrar mais do que uma coluna, né? O que ele está pedindo aqui para a gente? Filtros produtos, onde o product category é sports e o price é maior do que 800, tá? Então aqui a gente precisa fazer mais de uma condicional, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai colocar o def.filter, abriu e fechou ali aspas duplas. Ele quer a primeira, product category é igual a sports. Lembrando que aqui é sempre aspas, a gente vai colocar, né? E aqui a gente consegue utilizar o end ou o or, tá? A gente precisa utilizar o end ou o or quando a gente estiver fazendo desse jeito. And price maior do que 800 aqui. Se a gente der um show 3 aqui, ele vai retornar pra gente o produto category sports e o preço maior do que 800, tá? Se eu quisesse fazer isso daqui no jeito meio Python também, tá? A gente consegue fazer def filter. A gente precisaria colocar aqui as duas condicionais, tá? Vamos lá. Product category é igual a sports. Lembrando que a gente vai precisar separar aqui essas duas condicionais, tá? E aqui mais uma condicional. E aqui a gente quer o price
maior do que 800. Beleza, a gente selecionou aqui, vamos fazer com que as duas fiquem juntas, né? A gente separou as duas constantes, mas a gente está colocando que as duas fiquem juntas. Se eu der um show aqui, ele vai retornar para a gente a mesma coisa, tá? Então são dois métodos diferentes aqui que a gente consegue fazer para fazer mais de uma condicional. Lembrando que a gente só precisa utilizar o filtro ali e colocar as condicionais. Aqui sempre o AND ou OR escrito, e aqui a gente utiliza o E comercial e o OU, que é a barrinha em pé, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Filtrar por um intervalo de preço, tá? Que aqui o preço entre 500 e 1000. A gente consegue fazer de três jeitos, tá? A gente poderia colocar aqui def filter, price, a gente pode utilizar o between aqui da SQL, between 500 e 1000, tá? Ponto show 3. Aqui ele vai retornar pra gente aqui ao preço de 500 a 1000, tá? Bonitinho. Vamos aqui def.filter. A gente pode fazer de outro jeito também, tá? A gente pode colocar aqui a price maior que 500 e price menor do que 1000. Também funcionaria sem problema nenhum, tá? Aqui funcionou sem problema nenhum. E a gente também poderia fazer isso de um jeito, utilizando um jeito mais Python de ser, né? Def price aqui maior do que 500 e def price menor do que 1000. E aqui, como eu falei, a gente sempre precisa separar, né, as duas condicionais. Def price, vamos colocar aqui mais um e juntar as duas. Vamos dar um ponto show aqui, 5. E ele vai retornar pra gente aqui tudo que for ali entre o intervalo 500 e 1000, tá? Exercício 6 aqui, filtro com like, tá? Quanto tempo de vídeo a gente já tem? 11 minutos. Eu acho que dá pra gente fazer todos os exercícios aqui, mas vamos lá. Filtro com like, ele quer que a gente utilize o like para pegar a palavra toy, tá? Então, como que a gente faz isso, tá? A gente pode utilizar aqui def.filter, a gente pode colocar aqui product, category, like. A gente pode usar do mesmo jeito que a gente utiliza no SQL. Aqui, vamos colocar toy.show3. Quando a gente executar isso aqui, ele funciona normal, tá? E a gente consegue fazer isso também aqui de um jeito meio def.filter toy.show3. Se eu não me engano, a gente consegue fazer isso no jeito utilizando o Python também, tá? Deixa eu só lembrar se eu lembro a função que... Ops, peraí, deixa eu dar a notificação aqui, deixa eu fechar ali, beleza. Def aqui a gente vai colocar product category.like. Se eu não me engano, a gente tem essa funçãozinha que a gente consegue utilizar aqui, tá? Toy show 3. Funciona, é isso aí. A gente também consegue utilizar esse jeito do meu pai. Então, eu não tinha certeza dessa, eu não lembrava, mas eu tinha uma leve lembrança que a gente conseguiria utilizar, mas eu não tinha certeza. Bom, filtro com datas aqui, tá? Filtros exigidos com a data maior ou igual a 2 do 1 aqui funciona normalmente, tá? Def filter, a gente pode colocar aqui date maior ou igual a 2 do 1 de 2023. Ops. E a gente pode dar um show aqui, né? Que ele vai retornar pra gente tudo que é 2 maior que 2 ou 2 de janeiro de 2023. E a gente consegue utilizar essa daqui também de um jeito mais Python aqui. Vamos colocar aqui date maior que 2 do 1 de 2023. Vamos dar um show aqui. Que ele vai retornar pra gente normalmente, tá? A mesma coisa, o mesmo resultado. Aqui eu coloquei maior, tá? É maior ou igual. Aí que ele retorna pra gente, tá? Seleção com filtro, tá? Que aqui a gente... Acho que é a primeira que a gente faz a combinação dos dois, né? Que é a gente selecionar... Deixa eu só tomar uma coca aqui que eu tô falando bastante tempo. Aqui a gente juntar tanto o filtro quanto o select, tá? Então a gente vai fazer aqui, tá? Primeiro a gente pode fazer o select, tá? def.select. Vamos selecionar aqui a product category e units sold, tá? Se eu der um show aqui, ele vai retornar pra gente só essas duas colunas, tá? Só que a gente quer filtrar, né? Ele tá pedindo pra gente filtrar só os valores que units sold é maior do que 20, tá? A gente pode usar aqui ponto .filter, units sold é maior do que 20. E aqui ele retorna pra gente, tá? Então como que a gente fez isso daqui? A gente deu um select aqui, depois de a gente selecionar, a gente colocou um ponto filter aqui que a gente está adicionando esse filter dentro desse select. E aqui a gente deu show e ele mostra normalmente ali pra gente, tá? A gente consegue fazer tanto a seleção e o filtro na mesma linha ali de código, tá? A gente também conseguiria fazer isso aqui no jeito mais Python, né? Também funcionaria. A gente poderia colocar product category e aqui def units sold. E aqui a gente poderia fazer o filtro, né? Filter
Def units, ops, deixa só sold maior do que 20. Se eu der um show aqui, ele retorna pra gente normalmente ali o mesmo resultado sem problema nenhum, tá? Exercício 9. Filtra os registros onde o desconto é menor do que 10%, tá? Então a gente vai utilizar o filtro aqui, tá? A gente sabe que a gente tem a coluna de desconto menor que 10. Ponto. Eu tô só chutando o nome das colunas aqui, eu acredito que seja isso, né? Mas se desse algum erro a gente poderia conferir depois. Desculpa. Se eu quisesse fazer aqui utilizando o jeito mais Python, né? É só a gente colocar aqui discount menor que 10 e ele vai retornar pra gente a mesma coisa ali, vai funcionar direitinho, tá? Exercício 10. Filtre por segmento de cliente. Então vamos lá. DF. Para a gente filtrar df.filter, aqui a gente utiliza o .filter, né? E a gente quer customer segment é igual a prêmio. Lembrando que aqui é sempre um igual só, tá? E como a gente está filtrando uma string, a gente precisa colocar entre aspas simples. Executou aqui, rodou normalmente, tá? Quando a gente for fazer aqui pelo Python, a gente vai utilizar df.filter, df customer segment, dois iguais sempre. Quando é Python, prêmio. Pronto, show 3. E aqui ele retorna pra gente só o que é Customer Segmento Premium, tá? Filtro por múltiplas categorias. Filtre os registros onde... Acho que é o primeiro exercício que a gente está utilizando o OR aqui, tá? Então ele quer que a gente filtre por duas Product Category, tá? Como que a gente faz isso? df.filter aqui normalmente. A gente pode fazer aqui, ó, Product Category é igual a Sports. Ou, aqui a gente utiliza o OR, né? Product Category é igual a Toys. Vamos executar isso daqui. Ele retorna aqui pra gente normalmente esse tipo de essa consulta que a gente tentou fazer ali, tá? A gente também consegue fazer isso aqui via SQL, via Python, né? df.filter, a gente poderia colocar aqui, ó, df product category é igual aqui sports. Como que a gente faz aqui no Python, tá? O ou a gente utiliza essa barra assim, tá? Então vamos colocar aqui df outra product category, que é a mesma coluna, product category é igual a ele quer toys, né? Beleza, a gente criou aqui, separou as duas, juntou as duas aqui. Ops. E deu um show aqui. E ele. O que eu fiz de errado aqui? Product Category. Coloquei. Vou executar aqui. Ops, deixa essa aqui, a gente não desatende. Pronto, e ele retorna aqui pra gente normalmente, tá? Então aqui a gente utilizou, separou a primeira condicional ou a segunda condicional, juntou as duas e ele retorna aqui pra gente normalmente, tá? Filtro por gasto em marketing, tá? Então a gente vai filtrar aqui df.filter, ele só quer aqui mark 6, ele quer é uma condicional, tá? Ele quer que seja os dois, ele quer que aqui o marketing spend seja maior do que 6.000 e marketing spend seja menor do que 7.000. Vamos utilizar o show aqui. E quando a gente executa isso daqui, beleza. Ele retorna para a gente normalmente. A gente consegue também fazer aqui no Python, né? Vamos dar um def.marketing spend aqui é maior que 6.000 e deixa eu só colocar aqui def marketing menor do que 7.000, tá? Então a gente colocou as duas consoantes aqui, separou elas, juntou, colocou aqui um show e ele retorna pra gente aqui essa condicional, tá? Cálculo simples. Cria uma nova coluna chamada Revenue, calculada como Price versus seleciona as colunas Product Category e Revenue, tá? Então ele quer que a gente crie uma coluna nova, tá? Então vamos selecionar aqui, ó, df.select. Ele quer que a gente selecione a Product Category aqui, né? Vamos selecionar, acho que a gente só consegue fazer isso daqui via Product Category. E ele quer que a gente crie uma chamada Revenue, tá? Revenue aqui é Price versus vezes Units Sold, tá? Então vamos colocar aqui df.price. Aqui a gente vai fazer o df Units Sold. Tá, deixa eu fazer aqui. Não, deixa eu... beleza, ele retorna aqui pra gente. Price e Revenue, tá? Então a gente conseguiu pegar aqui def.select
Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso daqui. Deixa eu lembrar se isso daqui funciona. Alias Ravenoid. Só um instante. Que essa daqui é um pouquinho mais chatinha. Lateral column is not literal. Ok. Tá. É que eu só tô pensando como que a gente consegue fazer isso pra gente, se a gente quiser alterar. Beleza, a gente criou ali. Tá, não lembro como que a gente faz isso. Depois eu vou ter que dar uma olhada. Tá. É isso. Era só colocar entre parênteses aqui, tá? Então a gente consegue ali essa informação, tá? Bom, aqui filtros produtos de receita revenue é maior do que 10 mil, tá? Então ele quer que a gente selecione tudo def.filter. Vamos colocar aqui def. Beleza. Aqui ele retorna para a gente só o que é maior que 10 mil, tá? Então a gente consegue fazer diretamente aqui o cálculo e ele retorna para a gente tudo que for maior que 10 mil, tá? Beleza. Vamos pegar aqui produtos com alta margem de desconto, filtros registros onde o desconto é maior do que 30, tá? Então a gente pode colocar aqui df.filter, discount é maior do que 30, a gente sabe que ali a gente tem, ele não está em porcentagem, tá? Acho que está em porcentagem, mas ele não está mostrando pra gente, né? Vamos dar um show aqui, ele vai retornar pra gente. Beleza, a gente tem aqui. df.filter, a gente também consegue fazer isso em Python, né? Discount maior do que 30, vamos dar um show aqui e ele retorna pra gente, normalmente. Filtro de registro onde o preço é maior que 600 e o desconto é menor quanto MV. Tá bom, vamos lá. Então, DF aqui, ele quer que a gente filtre, né? Vamos colocar aqui price maior que 600 e desconto menor do que 20. Se a gente executar aqui e der um show, ele retorna aqui pra gente, né? Preço aqui a gente fica tudo maior que 600 e o desconto aqui menor do que 20, tá? A gente consegue fazer isso aqui em Python também, né? Vamos aqui fazer a primeira condicional. Df price maior do que 600 e vamos fazer a outra aqui, df discount menor do que 20. Vamos juntar as duas condicionais. Ponto show. Ele retorna aqui pra gente o mesmo resultado, tá? Só que feito de modo diferente. Filtro os produtos onde o Customer Segment é ocasional ou premium, tá? Então a gente vai utilizar um ou aqui, né? Então Customer Segment é igual a ocasional or Customer Segment é igual a premium. Lembrando que a gente está utilizando só um or aqui, né? E aqui a gente utiliza só um igual e entre aspas simples aqui as strings, tá? Ele retorna aqui pra gente só o que é ocasional ou premium. A gente consegue fazer isso daqui via Python também, né? Customer Segment, utilizando dois iguais aqui, tá? Ocasional. Selecionar aqui o ou, e aqui a gente coloca entre parênteses a outra condicional, que é a Customer Segment é igual a Premium. Junta as duas e dá um ponto show 3 aqui. Quando ele executa, ele retorna aqui pra gente normalmente, tá? Filtros de registro são da unit sold são menores do que 20, tá? Então isso daqui é só uma condicional. Unit sold menor que 20. Show.
Beleza, retorna aqui pra gente tudo que for menor que 20. Tudo bem que eu tô mostrando apenas só 3 valores aqui, pra deixar bem claro. E a gente consegue fazer isso daqui também. Então, unsold menor do que 20. Show. Ele retorna aqui pra gente também, tá? Penúltimo exercício, seleciona as colunas Marketing, Spend, Price and Sold, tá bom? Então vamos selecionar essas colunas primeiro, né? Marketing, Spend, Price, Sold. E aqui ele pede pra gente filtrar, né? Vamos dar um ponto filtro aqui. Os registros são do Market Spend é maior que 6.500. Marketing, Spend. Aqui a gente, dentro das aspas, vamos mostrar aqui, vamos mostrar o exercício. A gente vê que a gente tem o market spend todos maiores do que 6.500 ali, tá? Se a gente quisesse aqui fazer de um jeito mais Python, a gente também conseguiria fazer aqui marketing spend. Df.price df units sold, tá? A gente faz o filtro aqui df marketing spend maior do que 6.500. Vamos dar um show aqui e ele retorna pra gente o mesmo resultado aí sem problema nenhum. Último exercício, fit os produtos units sold que são maiores que 30 e a product category é spot, tá? Então vamos fazer aqui a última. Def.filter units sold maior que 30 e product category é igual a sports. Vamos show. Beleza, aqui maior do que 30, né? E ports. Vamos fazer aqui utilizando Python também. Df unit sold maior do que 30 e df product category é igual a sports. Vamos juntar os dois aqui. Show. Data frame objectives not count. E que seja relativo no sold maior de 30. Ops, aqui. Beleza, e aqui ele retorna pra gente o mesmo resultado. Bom, esses foram os 20 exercícios aqui, tá? Eu espero que você tenha entendido como que a gente consegue utilizar aqui o Select e o Filter dentro do PySpark. Lembrando que a gente sempre ficar esperto aqui que a gente tem diversos métodos de a gente fazer aqui, como eu mostrei, né? A gente tem o jeito que é mais SQL e o jeito mais Python. A gente também precisa ficar esperto ali quando a gente quer utilizar alguma função que a gente consegue utilizar o call ali, para que a gente consiga adicionar alguma função ali na parte da seleção, do filtro. E eu espero que você tenha entendido. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que vai ser o maior prazer te ajudar. Caso você queira mandar alguma mensagem, o meu LinkedIn também está aqui na descrição. Caso você queira entrar em contato comigo, para falar aqui do exercício, falar sobre qualquer coisa. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, dê um joinha, que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui sobre PySpark e sobre programação para dados em geral, tá? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um abraço e até a próxima.